Fui no meu primeiro show sozinha e aí eu decidi vir aqui contar pra vocês como é que foi essa experiência. Oi, hello, olá, meu nome é Maria Fernanda, esse é mais um vídeo do canal Ao Meu Redor e hoje eu vim contar pra vocês como foi a minha experiência no meu primeiro show sozinha. Sexta-feira teve show do Nando Reis aqui em Barcelona, o show dele acústico, né, que ele fez a turnê pelo Brasil e agora ele tá fazendo pela Europa, fez pela Europa. Barcelona foi a última cidade da tour dele aqui e eu sou apaixonada pelo Nando Reis, eu adoro as músicas dele e quando eu descobri que ele tava vindo pra Barcelona eu fui logo tratar de comprar meu ingresso. Só que aí o que aconteceu? O meu marido, nas horas vagas, ele tem um trabalho dele normal, né, de segunda a sexta, tal, que paga as contas, mas nos horários livres dele, ele faz esculturas. E ele cria, assim, criaturas e tudo mais, ele é extremamente talentoso. E eu vou deixar até aqui no Instagram dele, eu vou deixar algumas fotos das esculturas dele aqui pra vocês verem o trabalho que ele faz. E ele entrou em duas competições de escultura diferentes que, coincidentemente, as duas tinham que entregar e finalizar em abril. Uma delas, o deadline agora quarta-feira, depois de amanhã, que hoje é segunda, né, depois de amanhã, e a outra é para entregar na sexta-feira. E as duas são competições bastante importantes assim para ele. Então, quando a gente viu que o show do Nando Reis ia ser no fim de semana, antes do deadline, né, da entrega da escultura, a gente tinha certeza absoluta que ia ficar difícil pra ele ir, porque ele ia precisar terminar, né? Como eu já falei aqui, como ele tem um trabalho, fica difícil pra ele. Ele não tem todo o tempo pra poder estar fazendo as esculturas, então ele tem que usar o tempo dele livre, e geralmente nos fins de semana. Então, como seria o último fim de semana antes da entrega das esculturas, a gente sabia que ele ia estar simplesmente, né, nisso o tempo inteiro, pra poder finalizar. E não deu outra. Ele realmente tá, tipo, desde sexta-feira, sábado, domingo. Agora, segunda, ele chegou do trabalho, já tá lá terminando as coisas e tal. E a última semana tem sido toda assim. E quando eu descobri que tinha o show do Nando Reis, eu sabia que no final das contas ele ia acabar indo comigo pra me fazer companhia. Mas ele podia acabar prejudicando, né, o trabalho dele, a arte dele, por uma coisa que não tinha problema nenhum eu ir sozinha. E sim, tem outros amigos aqui brasileiros que vivem aqui, mas eu não sei, acho que eu nunca vi nenhum interesse de nenhum deles em relação ao Nando Reis, não tanto assim. E também, na verdade, antes de eu chegar a perguntar se alguém queria ir, eu comecei a pensar se eu tinha realmente essa necessidade de ter que chamar alguém pra ir comigo. Por que eu não podia ir sozinha? O show é num teatro, é um show acústico, num teatro, onde você entra e você fica sentadinha assistindo o show. Então eu pensei, por que não aproveitar dessa situação, já que Tom não pode ir comigo, porque ele adora música brasileira. O show do Tribalistas ele foi comigo, o show de Nath Roots ele foi comigo, ele realmente gosta muito, tá acostumado a ouvir aqui em casa comigo, mas se por conta de outros motivos, nesse caso ele não ia poder ir comigo, por que eu não poderia passar pela experiência, né, de ir assistir um show sozinha? Qual o problema nisso? Eu não vejo problema nenhum. Então eu falei, não vou nem ficar aí catando gente pra ir comigo não. Porque o ingresso não é baratinho. Acho que o mais barato que tava era 35 euros, alguma coisa assim. Mas eu queria um local bom, onde eu pudesse ver ele de perto. E o local que eu peguei foi, tipo, ótimo. Era assim, tipo um camarote do teatro, né? Não na parte de cima, mas assim do lado. Só que não tinha ninguém na minha frente, eu tava na frente, então eu, tipo, via ele assim, né, o palco tava aqui, eu tava aqui do lado, mas vi, assim, perfeitamente, tanto que eu consegui fazer vários vídeos legais. Eu vou colocar uns vídeos aqui pra vocês verem, mas eu não vou poder colocar com áudio original, por conta de direitos autorais, eu não posso colocar as músicas dele aqui. Então eu vou colocar só alguns shotzinhos, assim, do show, pra vocês verem e tal, mas não vou poder colocar o show em si, né, pra dar pra escutar a música. Mas enfim, daí eu fui. Realmente a única parte chata enquanto não começa o show. Não demorou muito não, assim, demorou 1 hora. Que as portas abrem, né, porque é um teatro, tá todo mundo achar seu local e procurar cadeira, não sei o que, tal. Mas aí você entra, sentei. E aí nesse tempo que você tá esperando pra começar o show,
você não tem muito com quem conversar, né? Você fica ali meio sozinha, mas beleza, nada que um celular não resolva. Fiquei ali no celular, conversando com as outras pessoas e tal, olhando coisas, vendo notícias, não sei o quê. E aí o show começou exatamente 1 hora depois. E foi maravilhoso. Assim, sem brincadeira, tipo, foi um dos melhores shows que eu fui nos últimos tempos. Eu amei. O show em si é sensacional. Nando Reis é sensacional. As mensagens que ele passou durante o show foram sensacionais. E a experiência de estar num show focada somente naquilo ali foi sensacional. Porque quando você vai com outras pessoas, queira ou não queira, né, você interage com a pessoa que tá ali. Você conversa, troca um papo. No caso de Tom, por exemplo, que não entende as letras da música, né, porque o português dele não é nada bom. Quando são as músicas mais, assim, que mais me tocam, que eu mais gosto, eu tento, né, tipo, meio que dar uma traduzida no contexto da música, explicar mais ou menos do que fala a música pra ele e tal. Nesse caso, não, eu não tinha ninguém. Não tinha ninguém pra conversar, não tinha ninguém pra trocar uma ideia, não tinha ninguém pra, né, socializar. Eu passei as 2 horas e 15 minutos do show de Nando Reis com Nando Reis. Eu e ele e eu. E outras 1000 pessoas lá, mas focada aqui nele. E foi, assim, surreal. Foi maravilhoso, foi incrível. Fiz vários vídeos, sim, mas como eu tava na frente, assim, né, na balustrada do teatro, eu coloquei meu celular aqui, fazia o vídeo, mas nem tava olhando. Tanto que tem alguns vídeos que você vê que o celular faz assim, porque eu não tô nem prestando atenção. E também perdi algumas músicas, inclusive porque tava dando armazenamento cheio, porque como a cobertura de celular não era muito boa, os vídeos que eu fazia, porque o meu celular tá cheio, então os vídeos que eu fazia não estavam subindo pro iCloud, né? Demora um tempinho pra subir pro iCloud, principalmente se você tá no 4G. Então começava a encher, e alguns vídeos de algumas músicas que eu gosto muito, eu acabei perdendo de filmar, porque eu apertava, deu armazenamento cheio e eu nem vi, porque eu não tava prestando atenção no celular. E também dane-se, né? Assim, eu quis fazer vídeos e tal pra poder guardar essa memória, que inclusive eu já assisti esses vídeos várias vezes, que é praticamente como tá no show de novo, de uma certa forma. E eu gosto sim de guardar as recordações, e isso não me impediu de desfrutar aquele momento ali, porque como eu falei, eu coloquei ali pra gravar e nem fiquei olhando, fiquei aqui focado em Nando Reis, e foi assim uma experiência incrível, incrível mesmo. Eu acho que também mexeu um pouco de tudo, porque foi o dia exatamente que eu recebi a licença médica, a licença médica não, a alta da licença médica da cirurgia. Eu tava 2 semanas e meia sem sair de casa, e foi tipo a minha primeira saída, foi diretamente pra ver Nando Reis. Então assim, acho que tudo isso mexeu no meu emocional. As letras das músicas de Nando mexem muito comigo, eu acho que são incríveis, eu acho que ele é sensacional. Teve uma música em específico, que eu acho que é uma música nova, que são 8 minutos e um pouquinho assim de música, que é uma letra que eu acho que todo mundo deveria escutar. Chama Rock and Roll e é muito boa. E assim, então tudo isso pra mim foi muito tocante. Foi pra mim um show muito significativo em muitas coisas, inclusive nessa liberdade de ir sozinha a um show. Porque sim, já fui ao cinema sozinha, demorou pra eu quebrar essa coisa de achar que eu tenho que ir pra determinadas coisas com pessoas. Já fiz viagem sozinha, já tinha ido pro cinema sozinha, mas nunca tinha ido pra um show sozinha. Porque geralmente é uma coisa que é bem social, né? Você vai num show pra curtir a música com seus amigos, com seu namorado, seu companheiro, enfim. E foi a primeira vez que eu fui sozinha e achei maravilhoso. E cada dia mais eu acho que é importante a gente fazer coisas sozinha e conseguir desfrutar de momentos e de situações e de ocasiões sozinha. Eu já comentei num vídeo aqui falando sobre isso, que quando você vai morar sozinha num lugar diferente, né, seja um país, seja um outro estado e tudo mais, até você fazer amizades com as pessoas daquele lugar, muitas vezes você tá sozinha realmente. Você acaba aprendendo na tora mesmo a se virar sozinha, a fazer coisas sozinhas, e eu acho que é importante você fazer com que isso seja uma lição e que você aprenda a desfrutar da sua própria companhia e gostar da sua própria companhia, saber que você pode se divertir, você pode curtir momentos e coisas sozinha, você não precisa de ninguém. Não tô dizendo que você precisa sempre fazer tudo só, porque eu acho que, né, também ninguém é feliz sozinha o tempo inteiro. Eu acho que é bom você ter pessoas que gostam de você e que querem estar do seu lado com você, mas também saber fazer as suas coisas sozinha, sabe? E não deixar de fazer nada porque você tá sozinha. Então, pra mim, ir pra esse show sozinha foi mais uma coisa que eu agreguei à minha lista de liberdade e de desconstrução mesmo.
Porque eu já acho que alguns anos atrás eu jamais me imaginaria indo no show sozinha. Inclusive, eu lembro que quando eu tinha acabado de chegar aqui em Barcelona, acho que tipo menos de um mês depois, não tinha tantos amigos aqui ainda. Teve um show do Green Day que eu queria muito, muito, muito ir. Só tinha um cara, um amigo meu, que tava também meio na pilha de ir pro show do Green Day, mas ele trabalhava no restaurante. No dia do show, ele trabalhava, não conseguiu ser liberado, e eu acabei não indo, porque na minha cabeça não entrava eu ir num show sozinha. Tipo, nossa, não, claro que não. Se ele não pode ir comigo, eu também não vou. E hoje em dia, jamais deixaria de ter ido para um show de um Green Day, que era uma banda que eu amava na minha adolescência, que seria um momento incrível, porque eu estaria só. Claro que você ir num show desse tipo, que você tá lá em pé no meio da muvuca, sozinha, é diferente de você estar sentadinha, curtindo ali no teatro, pá. É um tipo de música diferente, é uma coisa diferente, mas ainda assim, hoje em dia, eu não teria deixado de ir, só porque eu não teria companhia, sabe? Então, assim, eu acho que são coisas que a gente vai na vida vivendo e passando e agregando que ajudam na nossa construção. E como eu já falei nesse outro vídeo, eu repito aqui, eu acho que é muito importante as pessoas se bastarem, sabe? Saberem que sozinhas elas também podem fazer as coisas, que você não precisa estar grudado com uma pessoa ou com 30 mil para poder se divertir e para poder desfrutar de um momento. Principalmente se é uma coisa que você gosta muito, como no caso um show do Nando Reis, é uma coisa que eu amava. E eu acho que na verdade até da maneira como eu aproveitei o show, da maneira como o show, né, me tocou, talvez não tivesse sido assim se eu tivesse ido com outra pessoa. Talvez eu não estaria tão focada naquilo ali, nas músicas e nele, em escutar, como eu estive pelo fato de estar sozinha só para aquilo ali. Então é isso, eu só queria dividir essa experiência com vocês e incentivar vocês a fazerem mais coisas sozinhos. Vai no cinema só, faz uma viagem só, vai num show só, sabe? Se é alguma coisa que aí que você tá com vontade de fazer e você não tem ninguém pra ir com você, vai sozinha mesmo, vai contigo mesmo, sabe? Você é a sua melhor companhia. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo, tá bem? Então tá bem.